Olá pessoal, tudo bem com vocês? O exercício de hoje, eu gravei essa aula, para poder explicar para vocês, para ficar mais fácil para aqueles alunos que têm dificuldade aí, com a interpretação de texto. Na questão do caderno tem esse texto, que é um texto um pouco longo, que fala sobre o que é história, A história, ela é uma ciência que estuda o passado da humanidade, A história, ela pesquisa os fatos até ele chegar nos livros. Então a história, ela é uma ciência. Então tem um esqueminha aí, tá vendo o esquema? Ciência, ó. A palavra ciência aqui no esquema, ó. Ciência. Por que ciência? Porque história trabalha com pesquisa. Pesquisa o quê? Pesquisa as fontes. Quais são os tipos de fontes? As fontes escritas, ou seja, tudo que o ser humano escreveu ao longo dos anos pode ser usado como documento para nos ajudar a contar a história desse povo, a entender a história desse povo. A fonte oral. O que é uma fonte oral? São os relatos que foram passados de geração em geração através da oralidade, através da fala, As iconografias. O que são iconografias? Os quadros, pinturas, desenhos, também são fontes. Então, o que são fontes? São documentos que o historiador usa para poder escrever a história. Quem é o historiador? O historiador é o profissional que trabalha pesquisando os fatos e escrevendo a história, até ela chegar nos livros. Lembrando que toda história tem vários lados, não é isso? A história trabalha com a memória. Por que com a memória? Ela busca na memória fatos que nos ajudam a entender o passado dos nossos ancestrais. Tá bom? Todas aquelas pessoas que fazem história são sujeitos históricos. Então, quem são sujeitos históricos? Não só os grandes personagens, não só os grandes generais, os soldados, os governadores, as pessoas importantes, mas também a população. Então, sujeitos históricos são todas as pessoas, porque todos nós também fazemos história, Fazemos história votando, fazemos história porque fazemos parte de um grupo, não é isso? Vocês que são estudantes fazem parte de um grupo de estudantes que compõem aí uma parcela da população, ou seja, todos os seres humanos fazem história. Diferentes formas de contar o tempo, A história, nós vamos observando, escrevendo a história a partir da análise do tempo, ok? Então, aqui nós temos esse esquema aqui. Vamos à questão de número 1. O que você vai fazer na questão de número 1? Qual é o trabalho do historiador e de que maneira ele deve ser realizado? Então, como que o historiador escreve a história? Como que a história chega até os livros? Eu já expliquei para vocês. O esqueminha aqui nos ajuda a entender. Através da pesquisa, utilizando a ciência. O que é a ciência? É a pesquisa, a investigação, as experiências. Através das fontes. Quais são as fontes que o historiador usa? Fonte escrita, fonte oral e também quadros, fotografias, pinturas, que nós chamamos aqui de iconografias, ok? A história utiliza a memória, ok? A partir dessas fontes coletadas, agora o historiador vai contar a história daquele povo, tá bom, pessoal? Então é assim que funciona. Então, na questão 1, o que você vai fazer? Você vai explicar como que um historiador trabalha. Já dei um exemplo para vocês aqui, Ele faz pesquisa, ele vai... Como que ele pesquisa? Ele vai nas fontes escritas, os livros passados que foram deixados, cartas, revistas, receitas. Também ele vai atrás de depoimentos, que é a fonte oral. E também ele vai atrás de fontes iconográficas. Ele vai atrás de quadros, de pinturas, tá bom? E assim ele começa a escrever a história daquele povo a partir da interpretação desses documentos, tá bom? Então, na questão 1 aí, qual é o trabalho do historiador? O que o historiador faz? Já acabei de falar para vocês, E de que maneira ele faz esse trabalho? Então, o historiador ele é o profissional que escreve a história, que interpreta a história. Mas como que ele faz isso? Pesquisando as fontes. Quais fontes? Fontes escritas. Quais são as fontes escritas? Livros, revistas, jornais, diários, receitas, fontes orais, depoimentos das pessoas e as fontes iconográficas, também pinturas, quadros, desenhos,
Tudo isso são utilizados para nos ajudar a compreender o passado, tá bom? Isso é na questão de número 1. E na questão de número 1.1, o que você vai fazer? Você agora vai fazer uma linha do tempo no seu caderno. E nessa linha do tempo, você vai traçar uma linha no seu caderno. E a primeira coisa que você vai colocar na sua linha, o ano do seu nascimento. Pergunta aos seus pais o ano do seu nascimento. Colocou o ano do seu nascimento, aí isso no início da linha. No final da linha, você vai colocar o ano atual, 2022. Então, sua linha começa com o ano do seu nascimento e termina com o ano atual. E agora você vai escrever aqueles fatos importantes que ajudam a contar a história da sua vida. Quais foram os fatos que marcaram a história da sua vida? E aí você pode selecionar uns 5 fatos importantes que marcaram a história da sua vida, tá bom? Primeiro dia seu de aula, o concurso que você fez, uma viagem, algo de importante que ocorreu, né? O que aconteceu no seu bairro, na sociedade, no país, no mundo inteiro. Você coloca nessa linha do tempo com poucas palavras, tá bom? Bom trabalho para vocês aí. Qualquer dúvida, estou à disposição no grupo.